Olá, os nossos ouvintes investidores, bem-vindos a mais uma análise focada nas notícias internacionais que marcaram a semana. Olha, estamos entrando na reta final de outubro, né? Última semana antes do fechamento do mês, e para muita gente é aquele momento de planejar o próximo aporte, talvez aqueles R$ 1.000. Com tanta coisa acontecendo lá fora, o entender o cenário global é, fundamental. Hoje, a gente vai dar uma olhada nas fontes que recebemos, elas pintam um quadro de bastante volatilidade, viu? Principalmente com a inteligência artificial gerando debates, assim, bem intensos. E tem também as tensões geopolíticas que persistem, resultados de empresas importantes, movimentos fortes em commodities. Vamos tentar entender o que é mais relevante nisso tudo. Exatamente. O cenário está, digamos, complexo. As discussões sobre a sustentabilidade do boom da IA, elas se intensificaram. As tensões EU-China continuam sendo um fator de risco, tanto econômico quanto político. Vimos balanços de grandes corporações e, uma disparada notável no ouro e na prata. A nossa missão aqui é justamente conectar esses pontos e extrair o essencial para quem investe, né? Perfeito. Começando então pela volatilidade nos mercados e esse debate sobre IA. O Nasdaq, que é muito ligado à tecnologia, sentiu bastante essa pressão na semana. Parece que a dúvida sobre se esse ciclo de alta da IA já não foi longe demais ganhou força, não é? Sem dúvida. Olha, o otimismo com a IA foi o grande motor dos mercados. O S&P 500 subiu uns 90% desde o lançamento do ChatGPT, muito puxado por gigantes como Microsoft, Alphabet, Nvidia. Mas agora, o receio de uma bolha é mais palpável. O Banco Central da Inglaterra até soltou um alerta sobre isso, e a gente vê alguns sinais. Tem uma preocupação com valuations que parecem esticados, sabe? E uma engenharia financeira que é bem complexa. Basicamente, grandes players de IA investindo pesado uns nos outros. Isso cria uma interdependência que pode ser arriscada. Lembra um pouco, sim, o clima que antecedeu o estouro da bolha da internet, mais de 20 anos atrás. O próprio Sam Altman, lá da OpenAI, admitiu que algumas partes do setor podem estar superaquecidas. Isso mesmo ele defendendo a solidez da empresa dele, claro. Entendi. E a gente viu isso refletido em ações específicas, né? Nvidia e Broadcom tiveram quedas expressivas em alguns dias, Tesla, Amazon também. Por outro lado, a AMD ganhou destaque, fechou um contrato para fornecer chips para a Oracle Cloud. Isso sugere que a competição está esquentando, talvez uma diversificação do risco para além da Nvidia. A competição é, sim, um fator importante, as empresas buscando alternativas, a AMD se posicionando bem, mas assim, o pano de fundo macroeconômico e a sustentabilidade dos modelos de negócio da IA a longo prazo, essas são as questões centrais que estão gerando essa volatilidade toda. O ritmo de investimento é altíssimo, né? E o mercado está tentando digerir se a geração de receita vai de fato acompanhar essa aposta toda. Faz sentido. Falando nesse pano de fundo, vamos para o cenário geopolítico e econômico global. A tensão entre US e China. Pequim anunciou mais controles na exportação de minerais de terras raras. Isso é uma escalada significativa na disputa comercial? Olha, o fascinante aqui é que não é exatamente uma nova escalada. É mais a continuação de uma política chinesa que já vem sendo implementada desde o ano passado. Pequim está metodicamente ampliando o controle sobre minerais críticos, sabe? Aqueles essenciais para semicondutores, baterias, defesa. As negociações anteriores não mudaram essa direção. Parece ser uma ferramenta estratégica da China, usada para responder a movimentos dos Estados Unidos ou para reforçar a posição global deles. E tivemos declarações do lado americano ameaçando mais tarifas, e Pequim respondeu quase que imediatamente, né? Com restrições a empresas que negociam com subsidiárias americanas de um estaleiro sul-coreano. Como isso impacta a economia global? E as cadeias de suprimentos? Pois é, isso intensifica o debate lá em Washington. Insistir na negociação ou acelerar o fortalecimento da produção doméstica para reduzir a dependência da China. As cadeias de suprimento americanas são vulneráveis em setores-chave, e a China sabe muito bem disso. O FMI já alertou que essa tensão persistente pode cortar até 0,3 pontos percentuais do crescimento global. É um risco econômico bem concreto. E o impacto nos preços para o consumidor.
O FMI disse que até agora o repasse das tarifas tem sido limitado. Isso se mantém? Por enquanto, sim. Os dados mostram que quem está absorvendo o custo das tarifas são os importadores nos Estados Unidos, apertando as margens de lucro deles. Não são os exportadores chineses baixando preços. Mas essa situação não é sustentável a longo prazo, né? A expectativa é que, eventualmente, esses custos cheguem aos preços finais, pressionando a inflação. Aquela narrativa de que a China paga pelas tarifas, bom, ela não se confirma. Estamos numa espécie de guerra fria comercial sem uma solução muito clara à vista, sabe? Entendi. Mudando um pouco o foco, vamos para os resultados corporativos que também mexeram com a semana. Começando pelo setor financeiro. Os grandes bancos americanos, JP Morgan, Goldman Sachs, reportaram números fortes, né? Especialmente em áreas de mercado de capitais. Mas as ações não reagiram tão bem, certo? Exato. Os resultados superaram as expectativas, mas as ações tiveram reações mistas, até com quedas depois da divulgação. Isso sugere que as expectativas já estavam muito altas, talvez. O debate agora é se os valuations atuais dos bancos se justificam. Existe um otimismo cauteloso com o cenário de fusões e aquisições, o M&A, para os próximos trimestres, o que beneficiaria os bancos de investimento. Mas essa receita demora a aparecer no balanço, né? Então, essas quedas pontuais poderiam ser vistas como oportunidade por alguns analistas? Sim, alguns analistas viram dessa forma, argumentando que as perspectivas continuam sólidas. No entanto, o mercado também ficou atento aos riscos de crédito, principalmente nos bancos regionais menores. Qualquer sinal de aumento na inadimplência nesses bancos já gera um nervosismo. Mostra que o setor ainda tem seus desafios. Voltando à tecnologia, além da volatilidade geral, tivemos a Intel surpreendendo positivamente com os resultados. Superou as expectativas, indicou uma demanda aquecida por chips impulsionada pela IA. Um sinal de recuperação para a empresa. Foi um sinal importante, sim. Mostra que a Intel está conseguindo executar sua reestruturação, mesmo que ainda esteja distante da dominância da NVIDIA. Mostra que há espaço para competição. Mas isso reforça a complexidade do setor. Enquanto a Intel se recupera, a gente vê essa interconexão financeira entre os grandes players de IA como um ponto de atenção. A saúde de um pode impactar os outros rapidamente. E tivemos outras notícias relevantes de empresas de setores diversos. A Johnson & Johnson anunciou a separação da sua unidade de ortopedia. Qual é a lógica por trás disso? É uma estratégia para focar em áreas de maior crescimento, como medtech e farmacêutica. Bem parecido com o que fizeram quando criaram a Kenvue, lembra? Eles estão combinando o desenvolvimento interno de novos medicamentos com aquisições para compensar a perda de patentes importantes. Pode ser um modelo para outras farmacêuticas que enfrentam o mesmo desafio. Interessante. A BlackRock, maior gestora do mundo, também mostrou força, o que chamou mais atenção ali. Principalmente a entrada recorde de recursos nos seus ETFs, os iShares, e também o foco crescente em crédito privado, infraestrutura e até criptoativos, né? Com o lançamento de ETFs de Bitcoin e Ethereum. Mostra uma adaptação às novas demandas dos investidores. E a Meta, dona do Facebook e Instagram, anunciou mudanças significativas para usuários menores de idade, restringindo o acesso a conteúdos sobre temas sensíveis, uma resposta a pressões externas, imagino. Claramente. É uma resposta à crescente pressão de pais, legisladores e até processos que alegam danos à saúde mental de jovens causados pelo conteúdo nas plataformas. É uma tentativa de se antecipar a regulações talvez mais severas e gerenciar a reputação da empresa nesse fronte, que é bem delicado. Até Domino's Pizza surpreendeu positivamente com resultados acima do esperado. Sim. Aparentemente ajudada por promoções e uma nova parceria de entrega com DoorDash, mostra como estratégias de marketing e parcerias podem fazer a diferença, mesmo em setores mais tradicionais, especialmente no ambiente onde o consumidor busca valor e conveniência. Agora é um destaque que é impossível ignorar nesta análise semanal: o desempenho espetacular do ouro e da prata. O ouro ultrapassou $4.300 por onça, acumulando mais de 50% de alta no ano. E a prata subiu ainda mais, 70%.
O que está por trás dessa corrida toda? Aqui a coisa fica realmente interessante, porque são múltiplos fatores convergindo, sabe? Um motor fundamental é a compra por bancos centrais globais. Eles estão diversificando suas reservas para além do dólar e comprando ouro em volumes históricos. Isso é um movimento estrutural bem importante. Aí você soma a isso a tradicional busca por segurança, as incertezas geopolíticas, as tensões, a China, o próprio debate sobre a bolha da IA. Tudo isso leva investidores a buscar ativos considerados portos seguros, como os metais preciosos. Faz sentido. E tem também a dinâmica de oferta e demanda, especialmente na prata. Como ela é, na maior parte, um subproduto da mineração de outros metais, a oferta não acompanha facilmente o aumento da demanda, principalmente a industrial. Isso cria um déficit que pressiona os preços para cima. Nossa, até o Rick Harrison, lá do programa Trato Feito, apareceu dizendo que está comprando mais ouro e recomendando aos clientes segurarem o metal. Falou até do choque de preço das joias. Pois é. É curioso ver o ouro subindo forte ao mesmo tempo que as bolsas americanas, puxadas pela IA, também atingiram máximas históricas recentemente. Normalmente, a gente não vê isso acontecer junto. Verdade. Como essas duas tendências coexistem? É uma dinâmica incomum, mas dá para explicar. De um lado, você tem otimismo com a inovação tecnológica, a IA, impulsionando as ações. Do outro, a busca por diversificação e segurança ouro, prata, por parte de grandes players como bancos centrais e outros investidores preocupados com os riscos macro e geopolíticos. Não é necessariamente um sinal de colapso iminente dos mercados de risco, entende? Mas sim uma reconfiguração de portfólios em escala global que reflete um ambiente de maior incerteza. Falando em diversificação e busca por segurança, mas com um olhar mais próximo, uma das fontes destacou um aumento de brasileiros comprando imóveis na Flórida, Miami, Orlando. A motivação principal seria essa proteção patrimonial em dólar. Exatamente. A busca por ativos dolarizados para fugir da instabilidade econômica e cambial aqui no Brasil parece ser o principal motor disso aí. A fonte que analisou o mercado da Flórida mostra uma dinâmica interessante nos preços. Depois de uma alta forte entre 2023 e 2024, teve uma queda no preço médio entre 2024 e 2025. Caiu de uns $420 mil para cerca de $377 mil. Uma queda considerável. Sim. E a corretora entrevistada na fonte interpreta essa queda recente não como um sinal de fraqueza do mercado, mas como uma janela de oportunidade para investidores. Comprar a um preço mais baixo, apostando na valorização histórica de longo prazo dos imóveis e, claro, na proteção cambial do dólar. Entendi. Enquanto isso, no mercado imobiliário americano como um todo, a gente viu notícias sobre um recorde de negócios cancelados antes do fechamento e mais casas sendo vendidas abaixo do preço pedido. Isso indica um esfriamento maior por lá? Reflete um cabo de guerra que continua, sabe? Os compradores ainda lidam com taxas de juros hipotecárias elevadas, apesar de umas pequenas quedas recentes. Por outro lado, muitos vendedores têm aquelas taxas baixíssimas travadas na pandemia e relutam em negociar, principalmente depois de inspeções que revelam necessidade de reparos no imóvel. O vendedor não quer abrir mão do preço. Exato. A leve queda nas taxas de hipoteca até incentivou mais vendedores a listar seus imóveis, o que aumentou a oferta. Isso, paradoxalmente, pode dar um pouco mais de poder de barganha aos compradores e ajudar a moderar os preços. Além disso, tem o fator sazonal. O outono é tradicionalmente um período mais lento para o setor imobiliário nos Estados Unidos. Olha, considerando toda essa teia, as tensões geopolíticas que não se dissipam, a revolução prometida pela IA convivendo com temores de bolha, os bancos centrais navegando nessas águas turbulentas entre crescimento e inflação, fica a pergunta, né? Qual poderia ser o tal cisne negro, aquele fator imprevisto, fora do radar da maioria hoje, que poderia realmente alterar drasticamente a trajetória dos mercados globais no próximo ano? É uma reflexão importante para quem investe. Sem dúvida, um ponto crucial para a gente manter no radar. Por hoje, ficamos por aqui com esta análise das notícias internacionais mais relevantes da semana. Continuem buscando informação, analisando os cenários e se preparando para as decisões futuras. Saudações aos investidores do futuro. Até a próxima análise.